Carla e Arthur já era, G3 mais estremecido do que nunca. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 21 pra você. Quem tá ligadinho aqui no Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhando o vídeo que eu postei hoje mais cedo, contando sobre a Sara, Gil, Caio, Rodolfo e as conversas que eles tiveram falando sobre a Juliette. Foi nesse vídeo que eu postei, que você encontra o link aqui nos cards de informação. Eu falei também sobre a treta envolvendo a Juliette e o Arthur, o que ele disse, o que ela disse, flashback e tudo mais. E também o Gil, que acordou super pistolado hoje de manhã, falando super mal, dizendo que ia brigar mesmo, e sobre quem ele estava falando, porque essa verdade apareceu depois. Teve a treta da Juliette na xepa por causa do arroz e eu também te contei tudo isso praticamente em tempo real, beleza? Pois é, as conversas do Gil e da Sara sobre a Juliette continuaram depois. O Gil ainda foi pro quarto do líder e também continuou falando sobre a Juliette. Acontece que os posicionamentos do Gil e da Sara contra a Juliette tá rendendo muita polêmica nas redes sociais e o grupo deles tá mais estremecido do que nunca. Muitos internautas dizem que o G3 só rolou nas nossas cabeças, porque dentro do jogo isso nunca foi uma verdade. A Juliette também ficou bem chateada com a Sara e também falou mal dela. Pra quem? Pra VTube. Olha só. Falando exatamente sobre Juliette, eles estavam questionando sobre o que é que tem a ver jogar Juliette no forno. Pera aí que eu te explico, olha só. A Sara tava falando sobre a votação, que o Caio tava com eles e que se ele levar 3 votos, o Rodolfo pode desempatar. Porque o Caio tá achando que vai levar voto do Arthur, do Projota e da Carla, que ele não tem muita certeza se vai levar da pouco ou não, mas que pode levar porque eles vão se juntar para tentar salvar o Arthur. Foi daí que o Gilberto disse: eu tenho que ir no quarto do líder, não sei como foi essa conversa, mas eu acho, tenho uma intuição. Vou falar pra vocês por quê. Porque o que é que tem a ver jogar Juliette no forno? Eu não entendi. Quem falou isso? Perguntou a Sara. Aí o Gilberto disse: a Vi me falou. Ela ouviu de alguém, mas não lembra quem falou pra ela, mas disse tudinho, detalhadamente. E aí eu tenho que falar pra vocês lá, porque foi alguém próximo, né? Porque o povo de lá nem sabia. Então já tinha aí uma questão envolvendo a Juliette sobre a votação e tudo mais. Eles continuaram conversando e aí o Gil falou sobre a Juliette. Ela disse que acertou tudo e tudo mais, e até sobre a saída da Lumena, e até que você, Sara, que pensava certo, depois ficou pensando diferente, e que ela foi a única que até o final pensou certo. Ela tá começando a crescer em soberba com essas coisas, disse a Sara. Ela tá achando que ela domina o jogo só porque ela pediu votos pra pessoa ficar ou sair, e aí a pessoa ficou ou saiu e ela acha que é por ela, disse o Gil. Daí ele ainda falou: eu não queria falar isso não, mas tá dando a entender que ela tá sentindo que eu quis que todos saíssem, Carol Conká, Nego Di e Lumena, e eles saíram. Aí a Sara falou que prefere não ficar falando sobre esse assunto, e aí o Gilberto disse: é perigoso. Depois ele disse, né, o Gil: não, mas é isso mesmo, ela cravou a eliminação do Arthur, ela cravou, ela disse, ele vai sair. E na verdade, né, não saiu. Bom, eles continuaram conversando e aí ele disse: você pode ver que a gente, quando faz alguma coisa ou eu faço alguma coisa, você fala pra mim, eu falo pra você, a gente se escuta na hora, disse a Sara pro Gil, ainda falando sobre comportamentos. Aí ela lembrou de um elogio que o Rodolfo fez pro Gil, falando que ele sabe escutar a opinião das pessoas. E tem pessoas que a gente realmente é amigo, tenta dar conselho e a pessoa não escuta. Foi daí que o Gil disse: quando alguém aponta alguma coisa sobre você, o mínimo que você pode fazer é pensar, né? É o mínimo. Aí você vai refletir e chegar à sua conclusão. Mas se você nem refletir sobre o que a pessoa tá falando, é muita prepotência, na minha opinião. Muita mesmo, disse a Sara. Eu não sou o rei que sabe tudo, não. Mas quanto mais pessoas me alertarem sobre determinados assuntos, melhor. E isso me deixa muito triste, cara, muito triste. É uma mistura de decepção. Não sei nem explicar pra você o que é, disse a Sara. Ontem eu fiquei muito triste, mas muito, em um nível muito forte. Dizer que a gente não acolheu ela quando ela precisou, né, da conversa da Juliette com o Gil, que eu contei hoje mais cedo, que eles tiveram uma breve discussão lá, de colocar os pingos nos is, essa coisa toda. Então, a relação Gil e Sara com Juliette
tá um pouco estremecida. E a Juliette também estava desabafando sobre o comportamento do pessoal em relação ao castigo do monstro e falou da própria Sara. Ela pegou e disse, dormindo, sentado, nem aí. Daí a VTube, que estava conversando, né, com ela, perguntou sobre quem que ela estava falando e ela disse, as pessoas que eu mais ajudei ou até as próximas de mim. Você não, você passou a noite aqui, quase. Aí a VTube explica que passou a madrugada acordada com o Gil fazendo companhia pro Fiuk. E aí a Juliette disse, não, você e Gil passou a noite quase toda, o que é mais complicado. Daí ela lembra o quanto ajudou os outros monstros, como o Arthur, o Bill, o Projota, a Poca. Quem mais estava reclamando, completa ela. Aí só veio uma vez também, duas estourando e não pergunta se está bem. Perguntou uma vez também. Poca, até as calças eu vesti e ela não vestiu nada, não perguntou nem se eu estava bem de saúde. E aí foi que ela falou da Sara. A Sara também. A Sara poderia ter feito muito mais. Dormiu o dia todo. Foi pra dentro do quarto do líder e só veio aqui ontem à noite. A VTube, isqueirinho, concordou e disse, acordou, raio-x e continuou dormindo até agora. Aí ela falou que ontem à tarde não dormiu, mas ela dormiu muito. Ela pergunta uma vez ou outra, com o mínimo de esforço eu faria mais. Quando é festa, a gente fica até virar o dia, mas isso é bom pra gente entender as coisas. Climão. Pois é, entendeu? Só que daí o Gil foi lá pro quarto do líder e eles voltaram a falar sobre a Juliette. O Caio já falou por diversas vezes que não vai mais falar sobre o jogo dele na frente dela. A Sara também disse que não vai falar, que gosta muito da Juliette, mas algumas coisas dela não dá pra falar por causa disso, por causa daquilo. Aquela história que vocês já sabem. Pois é, daí o Gil disse o seguinte, olha só. O Gil tava falando pra eles alguns momentos, relembrando alguns momentos em que a Juliette foi ríspida com ele. Foi daí que o Caio disse, você tem que chegar pra ela e comentar na boa, da forma que ela fala com você. Eu falei com o Rodolfo e com a Sara, como ela trata o Gil mal demais. Ela não escuta a gente, não adianta. Ela vai brigar com a gente se a gente falar com ela, disse a Sara. Aí o Gil disse, ela disse assim, você prefere sinceridade. Eu falei, sinceridade é bom, mas tem que ter um pouco de cuidado. Aí o Caio disse, tem que ter calma, cautela. Eu falei pra ela ontem, eu tenho medo de falar com ela às vezes, porque eu não sei como ela vai reagir. E é alguém que eu gosto. Ela diz na minha cara que o dia que ela mais precisou, eu não fiquei com ela. Quem ficou foi a Poca. Ela disse que a gente tava abrindo espaço pra Poca, disse a Sara. É isso que ela tá querendo, ir pro lado de lá e caçando recursos, só pode. Ela não tava conversando com a Carla, ela tinha que levar o João ou a Sara, porque tá no VIP há 2 semanas, porque tinha que chamar logo eu. E eu vou abrindo a boca pra falar pra todo mundo do Rodolfo, pra usarem na mente deles? Nunca, disse o Caio. Porque o que eles estavam comentando? Que a Juliette fica falando coisas na frente do outro grupo, coisas que, por mais que possa ser verdade, eles podem usar de arma contra eles. E eles disseram que a Juliette não pode ficar falando esse tipo de coisa, não pode ficar dando arma na mão do inimigo pra usar contra eles. Que se ela acha que a pessoa tem algum defeito, se ela acha que a pessoa tem alguma coisa ruim, é pra chegar e falar na pessoa, chegar e falar de boa. E não contar isso na frente de todos pra que os outros usem isso contra o próprio grupo deles. Que isso é autossabotagem. E aí o Gil também tava falando que é muito difícil conversar com ela nessas situações e tudo mais. Esse episódio que o Gil tava falando, que ela conversou com ele e tal, foi o da madrugada, que eu já tinha contado por aqui também. O Gil ficou muito chateado com aquela conversa, apesar de não ter sido em tom de briga, mas em tom de colocar as coisas às claras, o Gil ficou muito chateado. Vai lembrar que o Gil chorou pra dormir. Ele ficou a madrugada inteira por lá e depois ele foi dormir chorando por causa de todas essas situações. Nessa conversa que ele teve com a Juliette na madrugada também, a Juliette chega a falar que foi ela que abriu os olhos dele pro jogo e tudo mais. Essa afirmação os internautas discordam e dizem que o Gil que na verdade abriu os olhos de todo mundo, porque quem teve coragem de colocar a Carol no paredão e tirar ela do jogo foi o Gil. Quem enxergou várias coisas no jogo foi o Gil e não exatamente a Juliette. Então as pessoas, né, entendem que a Sara e o Gil falam pelas costas da Juliette, mas entendem também que ela também tem uma série de questões aí que também são bem complicadas, a forma de falar e tudo mais. E essa pontuação aí que o pessoal falou, né, o Caio, o Rodolfo, a Sara e o Gil, de que ela fala dos defeitos deles na frente dos outros e que isso pode prejudicar o próprio grupo, porque demonstra as fraquezas pro adversário.
Babado, né? Bom, olha só, a Carla e o Arthur conversaram também na tarde desse domingo e a conversa não foi nem um pouco boa, não. Eles não se acertaram e o relacionamento dos dois, pelo visto, acabou de vez, sem chance de volta. Depois que eles conversaram, a Carla ainda foi desabafar com o Projota, que também não aliviou, que falou que tanto a Carla quanto o Arthur são muito difíceis de lidar. O Arthur tava desabafando, eu não me senti protegido. Aí a Carla responde, lindo, como eu ia te proteger contra 6 pessoas. Só que ele não aceitou a fala dela e questionou, mas é isso que eu tô falando, e se outras pessoas fossem e você não soubesse? Se outras pessoas fossem e desse 6-5? Aí ela respondeu que sabia do jogo das outras pessoas. Daí ele pegou e disse, né, sobre a Camila, assim como sabia que suas amigas iam votar em mim, não me falou antes. Fui saber do paredão porque a Camila me chamou pra conversar. Eu fiquei muito mal com essa história. Daí a Carla rapidinho respondeu, e você acha que eu ia ficar de leve trás? Aí ele respondeu, não é leve trás, é que tinha que me proteger. Ela de novo questionou como que ela podia proteger ele e ele respondeu, isso me leva a pensar que não é 100%. Aí ela disse, então eu acho que isso é um tiro no pé, você pensar assim. Aí o Arthur respondeu, eu não sei se é um tiro no pé, porque é o meu sentimento. Aí ela continuou a questionar o Arthur, é difícil você acreditar em mim? Difícil acreditar na minha palavra? Aí ele disse, o combinado não sai caro. Eu tô chateado com tudo e eu já falei que eu não tô bem. Eu não tenho culpa, eu sou humano e eu estou sentindo, disse o Arthur. Daí a Carla também desabafou. Eu também tô sentindo, Arthur, uma grande ausência. Quando você estava no primeiro, eu tava com você. Quando você estava no segundo, eu tava com você. E é ruim, sabe? Por mais que eu tivesse com todos os meus problemas, eu tava com você. Daí ele alegou que ela não tinha nenhum problema na casa e aí ela respondeu, todo mundo tem problemas, Arthur. Eu só fico chateada com essa insegurança. Aí ele se defendeu. Esse sou eu. Aí ela respondeu, era mais fácil se você olhasse no olho e confiasse. A gente falou isso essa semana. Arthur, eu tentei muito te ajudar, mas eu não podia fazer muita coisa porque eu tava no meio. Vocês votavam neles, eles votavam em vocês. Minha matemática, meu voto não ia ajudar nenhum lado, nenhum outro. Eles continuaram discutindo sobre a falta de comunicação dos dois e aí o Arthur ironizou a fala da Carla de não querer ser leve trás. E aí ela disse, eu não tô te entendendo, Arthur, do nada isso? Aí ele tentou explicar, do nada, depois de 3 semanas levando. Aí a Carla desistiu de conversar com o Arthur, mas antes de largar ele ali sozinho disse, até terça a gente vai ficar nesse clima? Sai eu, sai você e a gente vai ficar nesse clima? Beleza, então. A briga era sobre o outro paredão, sobre eles ainda não se entenderem, né? Aquela mesma questão que a gente já sabe que eles estão discutindo há vários dias. As pessoas apontam que, na verdade, o Arthur não quer mais esse romance porque já deu tudo que tinha que dar e ele tá arrumando um jeito de dispensar a Carla. Babado, né? Bom, olha só, hoje à noite vai ter a formação do paredão falso. Você sabe que todo o desenrolar desse paredão, o resultado e principalmente as tretas da madrugada, eu vou estar de olho pra te contar tintim por tintim em ordem cronológica. Vai dormir tranquilo, fica de boa que amanhã bem cedinho eu tô aqui pra tomar café da manhã contigo e te contar todos os detalhes desse paredão que vai dar o que falar. Lembrando que o Rodolfo indica um da Xepa e um do VIP. Esses dois não participam do bate-volta, mas puxam mais 2 pessoas. Puxa uma pessoa cada um, formando 4 pessoas no paredão. A casa vai votar e o mais votado, então serão 5 emparedados. Desses 5, tirando as 2 indicações do Rodolfo, os outros participam do bate-volta. E aí um se salva, formando então um paredão quádruplo. E quem vencer vai ter privilégios. Vai ser um babado só, mas eu vou estar de olho aqui pra te contar todas essas informações. Já sabe, né? Se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum lance, porque é babado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.